Ruth e eu sou do grupo 1 e nós iremos falar hoje sobre os culicídios, especificamente das tribos Anopheline e Culicine. Bom, começando pela classificação desses insetos, é importante ressaltar que eles são da família Culicidae, da subfamília Anophelinae e Culicinae, da tribo Anopheline e Culicine. Os Anophelines darão origem ao gênero Anopheles e os Culicine ao gênero Culex. Sobre a caracterização, muitas das vezes essas espécies veturas são difíceis de distingui-las, o que vai nos exigir um conhecimento mais aprofundado sobre a morfologia sistemática de cada um. Os anofelinos, eles são pequenos dípteros, medindo em torno mais ou menos de 1 centímetro cada, de comprimento ou envergadura. Eles têm um corpo delgado e pernas longas. Essa característica das pernas longas conferiu a eles em algumas regiões a denominação de pernilongos. Os culicínios, por outro lado, constituem a maior subfamília desses mosquitos, com 27 gêneros. Eles também são designados coletivamente pela denominação Culicinae. O Culex, que é um desses gêneros, possui cerca de 300 espécies e tem preferência por regiões tropicais e subtropicais. Esses insetos eles podem cobrir longas distâncias, variando até em cerca de quilômetros. Quanto à sua desova, eles são bem ecléticos quanto a isso. Eles podem desovar em recipientes que acumulam água da chuva, como pneus, em lago, em córregos, e também em esgotos e fossas a céu aberto, principalmente prezando para aquelas regiões onde tem abundância de matéria e a morfologia. Quando a gente tem um conhecimento mais aprofundado sobre a morfologia, fica fácil distinguir as duas espécies veturas, os anofelinos dos culicíneos. Por exemplo, em relação aos ovos, os ovos dos anofelinos, eles têm flutuadores, os que lhes permitem ficar isoladamente na superfície da água. Já quanto aos culicíneos, seus ovos eles não têm flutuadores, por isso eles ficam unidos, formando como se fosse uma jangada. Já quanto às larvas dos anofelinos, elas não têm sifrão respiratório, por isso eles precisam ficar paralelos à superfície para respirar. Já os culicíneos, suas larvas têm o sifrão respiratório, o que permite respirar obliquamente, em posição oblíqua. Já na questão do pouso, os anofelinos eles pousam obliquamente à sua superfície, já quanto aos culicíneos eles pousam paralelamente. Não obstante, a nossa tabela traz mais algumas diferenças entre os anófeles e o culex, como por exemplo a forma dos palpos, que nos anófeles é longo, já nos culex são curtos. Também a forma do escutelo, que nos anófeles a gente tem presença de cerdas na borda posterior, já nos culex a gente tem cerdas tanto de um lado como de outro, e também mancha nas asas, que nos anófeles a gente vai ter presença dessas manchas, já no culex. Bom, quanto ao ciclo biológico do Anopheline, eu vou começar falando sobre as larvas, que são apódoras e vermiformes. Elas possuem cabeça globosa e tórax volumoso. O tórax das larvas elas possuem 9 segmentos, dos quais os 2 últimos eles são marcados pela presença de órgãos respiratórios. Bom, durante o seu desenvolvimento, as larvas elas passam por 4 estágios, marcados por equidise ou mudas. Elas crescem até serem compatíveis com seu exoesqueleto. A partir daí, elas abandonam a sua antiga cutícula e continuam crescendo. Isso ocorre 3 vezes durante a sua vida larvária. Na 4ª equidise, elas viram pupa e dão início a uma nova fase, a fase pulpal, que varia de acordo com a temperatura e a sua duração oscila de 2 a 10 dias. Quanto à longevidade dos anofelinos, varia conforme a espécie e depende de fatores ambientais, umidade e temperatura. No ciclo biológico dos culicine, os ovos são depositados em grande número acima do nível da água, de modo que só ficam submersos e eclodem depois das chuvas. As desovas se repetem com um intervalo de 4 ou 5 dias, sempre precedidas por um repasto sanguíneo, até um total de 300 a 750 ovos por fêmea. O embrionamento ele se dá em 72 horas e o desenvolvimento larvário e pulpal em condições favoráveis tarda pelo menos uma semana. E um ciclo de ovo a ovo a 28 graus Celsius varia entre 11 a 18 dias. Normalmente, uma fêmea vive cerca de 2 meses, alimentando-se de sangue 12 vezes ou mais. A família Culicidae é de fundamental importância para os estudos epidemiológicos e para a medicina preventiva no campo das endemias parasitárias.
A luta contra a malária, as filaríases, a febre amarela, a dengue e outras arboviroses tem justificado pesquisas sem número sobre os insetos dessa família. Além de ter feito com que se acumulasse uma bibliografia especializada e extremamente volumosa. Olá, meu nome é Gustavo, vou estar continuando a falar aqui sobre a importância desses insetos. Os culicídios, ou mosquitos, são considerados os artrópodes com a maior importância em saúde humana, visto que transmitem uma vasta variedade de doenças, dentre as quais podemos citar a malária, filariose, febre do Nilo Ocidental, febre amarela, dengue, chikungunya e zika. Estas últimas três com uma grande incidência em países tropicais, como é o caso do Brasil. Outro ponto relevante é que a malária humana é transmitida exclusivamente pelos mosquitos do gênero Anopheles, que também são capazes de transmitir a filariose em certas regiões do mundo, em particular na África, bem como outras arboviroses. E somente as fêmeas possuem hábitos hematófagos, ou seja, somente elas podem participar da transmissão da malária. Isso ocorre porque o aparelho bucal dos machos é incompleto ou atrofiado, e só lhes é permitido alimentar-se de sucos vegetais e não de sangue, como é o caso das fêmeas. Nesse quadro são apresentadas algumas das principais espécies de Anopheline e Culicine. Nessa tela podemos destacar o Aedes aegypti, que é um culicine que transmite principalmente a dengue no Brasil. Agora vamos falar um pouquinho sobre o controle. As medidas de controle se assemelham muito no âmbito coletivo e no âmbito individual. Dentre as principais medidas de controle que podem ser tomadas contra esses insetos, se incluem a prevenção de contato com o vetor, que ocorre com o uso de telas, mosquiteiros, roupas compridas que impedem o contato direto do mosquito com a pele humana, o combate aos insetos adultos por meio de inseticidas e outros produtos que tenham capacidade de eliminar a vida desses insetos, o combate às formas aquáticas dos vetores, que são realizadas por meio de soluções nas poças de água onde esses insetos se reproduzem e têm o estágio inicial da vida. Algumas medidas contra o parasito também são importantes, como, por exemplo, a pulverização de alguns inseticidas por locais contaminados. E, por último, uma medida que é muito importante, que é a educação sanitária. A educação sanitária deve ser realizada nos mais diversos níveis, pois ela proporciona aos habitantes uma condição de poder saber como enfrentar o mosquito, sabendo como eliminar e como se precaver do contato.